Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Então preste bastante atenção na palavra. Fique com a mente ligada. Acompanhe aí no que está escrito. Se possível, anote para ler depois em casa, né? Você tem que trabalhar o teu coração, o teu espírito nestas verdades sem parar, todo o tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 18. Leia e entenda. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Versículo 23 e 24, olha que Paulo pregava. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? É Cristo morto. Então Paulo pregava um Cristo morto, o Cristo da cruz pregava. Continuando. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Vai para o capítulo 2 dessa carta e vamos ler o versículo 2. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Cristo crucificado. Só até aí, vamos orar. Ó Deus que nos ama, que já nos libertou do império das trevas, que quer que entendamos a verdade. Aqui está a tua palavra, que é a verdade. Ilumina os olhos do nosso coração. Desperta esta verdade em nosso espírito, para com que ela seja a nossa própria vida, a nossa própria fé. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Cristo teve 3 fases em seu ministério. Primeira fase do ministério de Cristo, ele nasce de Maria, ele vem cumprir a lei, ele fez muitos milagres, veio cumprir a lei, e ele vem ser o último sacrifício da lei. Então você olha lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver a parte histórica, os narradores dizendo os milagres que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que ele libertou, que ele ensinou. Mas nessa fase, Jesus Cristo não disse muitas coisas que viriam depois da cruz. Iria ser revelado depois da cruz. Essa foi a primeira fase. Ele nasce como judeu, vem cumprir a lei, vem se submeter à lei, e ele vai ser o último sacrifício para nos libertar da lei e estabelecer uma nova aliança. A segunda fase é o que ele faz na cruz por nós. Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós, senão o quê? Jesus Cristo e este crucificado. A segunda fase do ministério de Jesus foi o que ele fez na cruz, foi o Cristo morto, a sua morte na cruz. Porque se ele não morre na cruz, não haveria ressurreição, muito menos o fim da lei, muito menos nova aliança. Não haveria o sangue derramado na cruz, não haveria nova aliança. Então, Paulo pregava o Cristo morto. Ele não só pregava o ressuscitado, é isso que eu quero que você entenda. Ele pregava o Cristo morto. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este morto, crucificado. Porque deste Cristo morto, crucificado, é que vem a abundância do Evangelho. E depois ele ressuscitou, apareceu para Paulo ressuscitado, e revela o Evangelho a Paulo na condição de ressuscitado. Mas hoje eu vou pregar para vocês o Cristo morto, o Cristo morto na cruz. Olha o que Paulo fala, nós vamos ler de novo o que já lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que ele diz. Versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Para quê? Para que não se anule a cruz. Olha lá.
certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo que aconteceu com Jesus Cristo morto na cruz. Isso é a palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Então, quem está perdido pode estar até dentro de uma igreja, fazendo campanha de prosperidade. Está morto, não nasceu de novo. É loucura, até para esse que está dentro de uma igreja com a Bíblia na mão, é loucura a palavra da cruz. Porque não diz como ganhar dinheiro. Então, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que já somos salvos, estamos vivos no Espírito, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Poder de Deus. Então, o que aconteceu na cruz, que é a palavra da cruz? É o ensino do que aconteceu no Cristo morto. O que Paulo diz? Olha, Paulo é o pregador da nova aliança. O que Paulo diz? É loucura para quem está perdido. Nós que somos salvos, o ensino da cruz é poder de Deus. Poder de Deus. Então quer dizer, pastor, que aquele Cristo que morreu na cruz é poder de Deus? Não está escrito isso aqui? Está escrito isso aqui. Então, todo pregador da graça tem que anunciar isso aqui, como Paulo anunciou também. Não tem que pregar o Cristo judeu, passar por cima e só ir para o ressuscitado. Tem uma fase intermediária que tem que ser ensinada. Se não acontece isso, não existe evangelho. Continuando. Versículo 23, olha. Palavras do apóstolo Paulo, eu não estou inventando, olha aqui, ó. Mas nós pregamos Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado? O Cristo morto, que morreu. Olha o que ele diz, mas nós pregamos Cristo crucificado, é escândalo para os judeus que estavam debaixo de lei, loucura para os gentios. Olha lá, mas para os que foram chamados, você foi chamado, você acordou para o evangelho, é um chamado. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos, creem, esse Cristo. Que Cristo é esse? O crucificado. Olha o que ele fala que é o Cristo crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o centro da Bíblia é Jesus Cristo. É a obra e o ministério de Jesus Cristo. É o centro da palavra de Deus. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Deus centralizou todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo. E o ponto culminante da sua obra é quando ele vai para a cruz e ele morre ali na cruz. Porque se não houvesse a morte, como eu já disse, não teria evangelho, não haveria ressurreição. Ainda nós estaríamos presos nos pecados e a lei estaria se cumprindo e condenando na nossa vida. Agora, por que Paulo fala, eu prego o Cristo crucificado? Porque ele fala aqui no capítulo 2, versículo 2, ele fala, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. Porque Paulo sabia que na cruz tudo aconteceu. Que na cruz tudo foi cravado. Na cruz termina uma criação, depois da cruz começa uma nova criação. Na cruz termina um ciclo, termina a lei. E depois da cruz começa uma nova aliança. Ele sabe, Paulo sabe, que a cruz é o ponto culminante do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala, eu não decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Não está escrito isso aqui? Se está escrito, Paulo pregava isso aqui? Paulo pregava. Porque é verdade. Ele também pregou o Cristo morto na cruz. Pregou ressuscitado, pregou. Mas não falou só do ressuscitado. Não anulou o Cristo morto. Ele pregou o Cristo morto. Então vamos trabalhar um pouquinho. A palavra da cruz é o poder de Deus. Vamos recapitular, que eu sei que vocês já aprenderam bastante isso. E para alcançar aqueles irmãos queridos da internet, o que acontece na cruz? Porque Paulo fala que é poder de Deus o Cristo crucificado. Por que Paulo fala isso com tanta ênfase? O ministério dele inteiro gerou-se esse ministério inteiro em volta desta palavra do Cristo crucificado. Por que Paulo fala que é o poder de Deus isso? Então vamos trabalhar por parte na palavra de Deus. Tem dezenas de versículos, eu selecionei alguns. Agora você fique antenado nisso aqui. Ó. Isso aqui é uma conversa para quem é nascido de novo. Essa pregação
Não é para quem está fazendo campanha, voto, sacrifício, só quer dinheiro. Não, esses aí não suportam ouvir essas coisas. Essa pregação é para a igreja, para os predestinados, os eleitos, os nascidos do Espírito, que são Espírito. Aqueles que já saíram da lei, já entenderam e são libertos. Quem não tem a mente renovada não entende essa linguagem que a gente fala. Deixa eles para lá, tá bom? Então, o que aconteceu na cruz que Paulo fala que ele pregava o Cristo crucificado, que era o poder de Deus? Então vamos por parte. Colossenses, vamos lá. Aí vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Colossenses capítulo 2. Você pode me dar uma aula disso aqui. E você tem que entender isso. Colossenses capítulo 2. Nós vamos ler ali versículos 13 e 14. E que diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, nós estávamos como? Mortos por causa das transgressões. E pela incircuncisão, a nossa carne não era convertida, não se submetia à lei, a incircuncisão da vossa carne vos deu vida. Como que ele nos deu vida? Juntamente com ele, olha lá, perdoando todos os nossos delitos. Então, todos os nossos delitos foram perdoados. Que mais? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Então, o que ele está dizendo? Que na cruz o escrito de dívida, tudo que nós devíamos, os nossos pecados, todos os erros que a gente tinha, os nossos delitos, o escrito de dívida, como se fosse uma grande nota promissória que apontava para você: você é devedor, você está condenado, você deve, você está debaixo da escravidão, você é um devedor. Que ordenanças eram essas que era esse escrito de dívida? As ordenanças da lei. Então, tudo aquilo que eu devia, que você devia, ouça, creia e entenda. Se concentre aqui, se concentre no que eu estou te dizendo. Porque esse negócio de pagar preço, pagar isso, pagar aquilo, isso é uma doutrina mentirosa, que escraviza as pessoas, que cobre as pessoas, é doutrina da lei. Então, tudo que eu devia, que você devia, que a lei apontava e condenava, que era a nossa dívida, o que Cristo fez na cruz? O que o Cristo morto fez? Porque ele não fez isso vivo e nem ressuscitado. Ele fez isso morto. O que ele fez? Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era nosso e constava de ordenança, nos era prejudicial. Ele removeu. Ele pegou essa nota promissória, o que devia, ele removeu inteiramente a nossa dívida, fazendo o quê? Encravando ela onde? Na cruz. Ela foi cravada na cruz. Então quer dizer que Deus olha para mim e para você, que somos salvos, que cremos, não há mais dívida, está tudo pago na nossa vida. Eu não devo mais nada. Deus olha para mim e para você. Você não é mais devedor, seu nome não vai para o SPC, seu nome não está na lista dos devedores, você não deve mais nada, absolutamente nada. Por quê? Porque tudo que nós devíamos foi cravado onde? Na cruz. Você consegue acreditar nisso? Então esse conceito de pagar preço, pagar isso, pagar voto, pagar isso, é tudo coisa antes da cruz da velha aliança que escraviza as pessoas. Então quando Deus olha para mim e para você, ele te vê limpo, sem nenhuma dívida de nada. Por quê? Porque tudo que nós devíamos, aconteceu o quê? Foi cravado na cruz. Cristo removeu. Será que você entende isso? Então quer dizer que, pastor, entre eu e Deus não tem mais parede de separação? Não tem mais dívida? Deus não está me cobrando? Não está, porque Cristo, o que ele fez na cruz foi tão grande que quitou a minha dívida. Não tem como mais Deus cobrar uma coisa que foi paga, presta atenção, definitivamente, foi paga por toda a minha existência terrena, até o último suspiro que eu der nesta vida, já está pago. Olha como é grande a obra da cruz, olha como é grande. Então você não deve mais nada, você é um perdoado, é um justificado, é um reconciliado, é um redimido, é livre.
Quem está na lei, não, isso é muito fácil. Sabe por que ele fala assim? Porque ele não entende essas coisas. Ele não entende que o pecado foi pago na cruz. Então está entendendo porque Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Mas para nós que somos salvos, o que ela é? Poder de Deus. Como se manifestou o poder de Deus? Cristo cravou na cruz tudo que nós devíamos e eliminou, acabou, não tem mais nada a ser pago. Vamos lá para a velha aliança, Isaías 53, vamos lá. Isaías 53, o profeta traz uma palavra profética daquilo que Jesus faria. Esse texto aqui você sabe de cor. Mas olha lá, vamos ver a dívida como foi paga aqui. Aqui ele esclarece. Isaías 53, versículo 4, olha lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, chagas, pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então ali na cruz, Isaías tem essa visão, que Jesus levou sobre ele a iniquidade de todos nós, o castigo que nos traz a paz, que nos reconciliaria com Deus, caiu sobre quem? Sobre Jesus Cristo. A penalidade do pecado caiu sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Pelas feridas dele, pela dor, pelos seus machucados da cruz, nós fomos sarados. E não é só sarados fisicamente, sarados espiritualmente. Hoje nós temos um espírito nascido de novo, despertado, fomos sarados no espírito também. Fomos sarados, já fomos. Aonde aconteceu isso? Aconteceu isso na cruz, no Cristo morto, no Cristo crucificado. Não está escrito isso aí na palavra? Está escrito. Vamos lá, Romanos agora, vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler versículos 1 a 3, que eu leio aqui direto, que diz: agora, pois, nenhuma condenação existe, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Agora, olha lá, agora leia e entende. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Como isso, pastor? Aquele corpo de carne de Jesus Cristo que foi cravado na cruz, naquele corpo de carne, o pecado foi condenado na carne dele. Por isso que ele teve que ser traspassado, teve que sofrer no âmbito físico, na sua alma e na sua carne, porque na carne, naquele corpo do sacrifício, o pecado foi condenado. Por isso que ele começa no versículo 1, agora. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Nos libertou do império das trevas, nos transportou e nos pôs numa nova dimensão chamada Reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Cristo agora. Então não há condenação. Você nunca vai perder a salvação porque falhou. A salvação não se perde porque não foi você que conquistou. Ela foi dada porque o pecado foi condenado na cruz. Então agora não há mais condenação. Mas quem está debaixo de lei, ele entende isso. Ele está lá na lei, ele está condenado, ele não sabe nem se é salvo. Ele até vai guardar sábado para ser salvo. A cabeça dele não evoluiu, ele está lá antes da cruz, naquele pacto morto, de morte, de escravidão ainda.
Então aquele corpo que foi traspassado, que derramou aquele sangue, que foi ferido, machucado, essa coisa chamada pecado, foi condenada e destruída ali na cruz. Não está escrito isso? Por isso que não há mais condenação. Você nunca vai perder a salvação. As pessoas pensam que Deus falou assim: olha, eu te salvei, agora se vira, hein? Anda na linha, porque senão vai perder a salvação. Na mente de quem está na lei é isso. Deus te deu a salvação e falou assim: ó, se vira, se desdobra, e ó o rei de Jeová, hein? Olha a mão pesada de Deus, hein? Se der uma mancadinha, inferno direto. É isso que está na cabeça deles. Por isso que eles vivem se matando, acuados, não sabem nem se são salvos. Mas na carne do Senhor Jesus Cristo, o pecado foi cravado, foi condenado. E agora eu fui transportado, estou em Cristo. Não há mais condenação para mim e para você. Por isso eu falo em bom tom, coração aberto, sem medo de nada. Você nunca vai perder a salvação. Tudo bem? Vamos em frente. Então não há mais condenação. Você está em Cristo. O pecado foi condenado na carne. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai para frente aí, passa a primeira, a segunda. Capítulo de número 5. Versículo 21. Não vamos ver desde o 18, porque sem cruz não tem reconciliação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, por que isso foi possível? Olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Cristo não conheceu o pecado, nunca cometeu pecado. Mas ele foi feito pecado aonde? Na cruz, porque ele tomou o pecado de todo mundo. E ali na cruz ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então hoje você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. E tudo isso aconteceu onde? No Cristo crucificado. No Cristo morto, não havia ressuscitado ainda. A ressurreição vem depois que tudo isso se cumpriu. A palavra da cruz, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que Paulo falou, meu irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus? Não fiz com ostentação de linguagem, de palavras persuasivas. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse na cruz, crucificado. Crucificado. Vamos para outras coisas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que está dizendo esse texto? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Era a punição pela desobediência. Você vai lá em Deuteronômio 28, tem lá uns 14 versículos que falam de bênção, e muitos mais do que falam da maldição pela desobediência. Então, quando alguém na velha aliança falhava em cumprir a lei, vinha uma maldição sobre eles, pegavam eles e destruíam eles. Você vai ver que a velha aliança toda, o povo obedecia, eles eram abençoados. Desobedeciam,
eram amaldiçoados, e o povo inimigo levava todo mundo cativo, destruía a agricultura deles, roubavam as mulheres deles. Leia o Velho Testamento, é cheio de lamentação. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A lei, a velha aliança era assim o tempo todo. Por quê? Porque a maldição da lei era o castigo pela desobediência da lei. Agora, o que Cristo fez na cruz? Aonde? Na cruz. O Cristo crucificado. O que ele fez por mim? Me resgatou da maldição da lei. Isso significa o quê, pastor? Que a punição da lei não pesa sobre a nossa vida. Acabou. Eu fui resgatado da maldição da velha aliança. Agora, quem está na velha aliança está debaixo de maldição. Quem não entrou para o evangelho da graça ainda, está debaixo de maldição. Sinto em dizer isso, não é agradável. Aquele que quer ser justificado guardando sábado por obras da lei, está debaixo de maldição. Aquele que só faz a campanha da velha aliança, está debaixo de maldição. Porque quer ser justificado pela velha aliança. Mas aqueles que estão na nova aliança, foram resgatados da maldição da lei. Então, você não é maldito, você não precisa dessa falsa doutrina. Existe uma falsa doutrina no meio da igreja evangélica. Quebra de maldição. Você tem que passar lá por 7 cultos, campanha. Aí vem alguém ministrar sobre a sua vida e tem que pôr a mão para quebrar a maldição. Isso é a coisa mais mentirosa, falsa. Essas são as doutrinas de demônios que Paulo fala na primeira carta ou segunda carta dele aos Coríntios. A doutrina que põe escravidão sobre as pessoas. Você não precisa quebrar maldição nenhuma. Por quê? Porque a maldição acabou na cruz do Calvário. Você foi resgatado da maldição da lei através da morte de Cristo na cruz. Foi ou não foi? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé e viéssemos receber o Espírito prometido. Na mentalidade da maioria, a bênção de Abraão é ter dinheiro. É ter dinheiro. Tudo que se fala de Abraão é que Abraão prosperou. Mas a bênção de Abraão que vinha para nós gentios não é a prosperidade que ele teve. A bênção de Abraão é receber o Espírito prometido, esse Espírito que veio da morte e ressurreição de Cristo, que habita em nós agora, que nós somos selados com esse Espírito. Isso é a herança de Abraão para cada um de nós que somos gentios. Não é dinheiro. Mas quem está debaixo da lei só vê prosperidade e nada mais. Está entendendo isso, queridos? Então acabou a maldição na sua vida, acabou. Esses cultos de imposição de mão, de libertação, vem aqui na frente. Isso é tudo uma macumba que trouxeram para a igreja. É um passe evangélico. É um passe evangélico. Eu ia no espiritismo, vinha aquela mulher e soprava uma fumaça em mim, passava a mão na cabeça, fazia assim, fazia enquanto que ela estava vendo alguma coisa assim. A mulher com aquele charutão na boca, vai ver assim. Fazia de conta que ela estava vendo uma coisa, olhava assim, olhava, aí passava a mão, soprava uma fumacinha em mim, não é? Aí eu vim para a igreja evangélica, vem uma irmãzinha assim, revela, Deus revela, fala. Aí vem a mesma coisa, aí vem soprar, só que não é o charuto, é o sopro ungido. Aí vem pôr a mão na cabeça, rodar, né? E sai isso, e sai aquilo. É o passe evangélico, a macumba evangélica agora. Por quê? Olha aqui se o apóstolo, olha se os apóstolos põem a mão nas pessoas para libertar ela de algumas coisas. Onde está escrito isso? Não está escrito. Mas tem uma prática dentro da igreja que escraviza as pessoas. Vocês entendem ou não? Então acabou a maldição da sua vida, acabou. Olha, se está escrito, isso que é viver pela fé. O que é viver pela fé? Está escrito, eu creio, é isso que eu sou. Se Deus diz que acabou a maldição da lei sobre a minha vida, Cristo se fez maldito, é isso que eu sou. Ninguém me rouba essa verdade. Não vem com falsa doutrina, não vem com mentirinha, não vem com não é bem assim, não é isso, não vem com essa mentalidade de escravidão, porque aqui não tem isso. Maldito nunca mais.
Você tem que crer. O que é viver pela fé? É crer nessas verdades e isso se torna a tua vida. Você tem que ser corajoso, se torna a tua vida, a tua fé. Você vai viver por isso que você acredita. Então Cristo me resgatou da maldição da lei? Me resgatou. Vamos lá para Romanos, volta aí, Romanos 7. O que mais aconteceu na cruz? Romanos capítulo 7, que a gente fala sempre aqui, versículo 4 e versículo 6, olha lá. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Por que por meio do corpo de Cristo? Porque esse corpo que foi crucificado. Então, através da crucificação e morte do Senhor, eu morri para a lei, eu fui incluído naquela morte. Eu morri para a lei, não tenho mais nada a ver com a lei. Quem está debaixo de lei não entende essas coisas. Eles mandam mensagens para mim, falando, eles não entendem, eles estão cegados para isso. Versículo 6, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, com espírito novo, e não na caducidade da letra da lei. Então nós somos libertados da lei. Como que nós somos libertados da lei? Na cruz, pelo Cristo crucificado. Se ele não passa por ali, não tem como ser liberto da lei. Você entendeu? Estamos libertos da lei, morremos para a velha aliança. Nada da velha aliança tem a ver alguma coisa conosco. Você tem que crer e entender isso. Continuando. Efésios capítulo 2, Romanos, 1 e 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios. Vamos discorrer bastante a palavra de Deus, que eu estou só te lendo os versículos. Se está escrito, é verdade, é assim. Então, Efésios capítulo 2, versículo 15, olha lá. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. O Cristo crucificado, o corpo dele, a carne dele. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O que ele está dizendo? Que Deus pegou os judeus e os gentios, aboliu na carne dele a lei dos mandamentos, e da mistura desses povos fez uma nova criação, um novo homem, uma nova raça, que são a raça dos nascidos de novo, dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus, dos que são nascidos do Espírito, e derrubou a parede da separação. E quando isso aconteceu, aonde aconteceu? Ele diz: na carne, no corpo, no Cristo crucificado. Então isso acabou. Mais uma coisa, Romanos capítulo 10, versículo 4, olha lá. Romanos 10, 4. O que diz? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o que Paulo está dizendo? Acabou a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Que crê em quê? No Evangelho, no Cristo crucificado. E onde é que acabou a lei? Que teve o fim da lei? Cristo na cruz crucificado é o último sacrifício da lei. Então, na morte dele, acabou a lei acaba na cruz. Se não houvesse o Cristo crucificado, como acabaria a lei? Não haveria ressurreição. Então, olha a importância daquele Cristo morto que Paulo pregava. Ele não pregava isso, não falava do Cristo crucificado, falava. Precisa se falar mais. Quem está na graça de Deus, ele vem lá do Cristo judeu e já vai para o ressuscitado. Mas não tem falado do meio. Tem que explicar que o Cristo crucificado é a verdade, é o poder de Deus, conforme nós lemos aqui agora. Colossenses capítulo 2, vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Olha, isso aqui você tem que ler e entender. Se eu procurar isso no Velho Testamento, não tem.
Se eu procurar Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz, não tem. Essa verdade não existia. Cristo não havia morrido na cruz ainda. Mas depois da cruz tem. Depois da cruz é verdade. Paulo teve a revelação e isso aqui é verdade. O que diz Colossenses 2,15? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde que houve o triunfo? Na cruz. Quem são esses principados e potestades? Do mal. Pastor, então quer dizer que o diabo e os seus demônios foram despojados? Como nunca ninguém me disse isso, é? Eu fiquei 20 anos sem saber disso também. O que é despojado? Despido de autoridade, destituído de poder, de força, de vigor, território dele tomado, foi reduzido a nada. Quer dizer que na cruz, na morte do Cristo, na cruz, ele acabou com os principados e potestades? Não está escrito isso? Está escrito. Não é verdade isso? Vou falar de novo para mexer com o seu pensamento. Se eu procurar isso em Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vou achar aquilo assim: essa casta não sai senão por jejum e oração, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos, procurando repouso. Aí ele lembra: voltarei da casa, a casa que eu deixei. Aí ele encontra a casa varrida e adornada, e ele vem e traz mais 7 espíritos com ele, e o estado daquela pessoa fica pior do que já estava. Isso aí é o terrorismo dentro da igreja. Então todo mundo: ai, tem 7 espíritos atrás de mim. Campanha da libertação dos 7 espíritos. Isso antes da cruz. E você não é casa vazia, você é casa cheia do Espírito Santo. Não é com você, é que aquela geração de judeus incrédula que não aceitava Jesus Cristo, não cria nele. Mas depois da cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O Cristo crucificado fez isso. Hebreus 2,14, vamos lá. Hebreus 2,14. Eu vou ler. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Para um pouquinho. Então nós, os filhos, participamos de uma forma comum de um corpo de carne e sangue. Agora, preste atenção. Desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, ou aniquilasse, a mesma coisa que destruir. Aniquilasse e destruísse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então quer dizer que o diabo, presta atenção, está escrito, o diabo foi destruído, aniquilado na cruz. Não está escrito isso? Então é verdade ou não é? Então eu que sou igreja, nascido do alto, nascido do Espírito, sou Espírito, professo a fé em Jesus Cristo de todo o meu coração. Isso me é dado. Como é que um diabo vai entrar em mim? Como é que eu preciso 7 dias de libertação, se eu fui liberto do império das trevas e o diabo foi destruído na cruz? Não está escrito isso. Agora, onde aconteceu isso? No Cristo crucificado. Isso é verdade. Então você não tem que ter medo de nada. Você não precisa de culto de libertação. Você não precisa que ninguém ponha as mãos na tua cabeça para te libertar. Você não precisa de passe evangélico. Você não precisa de agorada, nenhuma rosa ungida para tirar o mal da tua casa. Você não precisa de água do Rio Jordão. Você não precisa de nada dessas coisas. Isso é o evangelho da mentira. É o evangelho enganoso, mentiroso, que explora, engana as pessoas. Você não precisa de nada disso. Por quê?
Porque você foi liberto do império das trevas e o diabo, o adversário, foi o quê? Destruído na cruz. Ai, pastor. Pode falar, ai sim. Foi. Essa é a nossa posição de fé. Isso é uma fé indestrutível. Quem teve essa visão é indestrutível, não tem mais medo de nada. Agora, a maior parte do povo de Deus está escravizado no evangelho da mentira, tomando passe toda semana, indo em culto, todo culto sai, nunca sai o diabo dele. Ele não crê no evangelho, ele não conhece o evangelho. Isso que foi pregado para ele é escravidão. E aonde aconteceu isso? Isso que eu quero que você entenda. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse na cruz, crucificado. No Cristo crucificado é ali mesmo que o diabo foi destruído e despojado. Não está escrito isso? Colossenses capítulo 1, vamos lá, volta um pouco. Colossenses capítulo 1, versículo 20 em diante. Preste bastante atenção, isso é o evangelho da graça de Deus. Isso é o evangelho. Não é lei. A lei te escraviza e te mata. Isso que é o evangelho da graça de Deus. Olha lá. Versículo 20. E que havendo feito a paz, como que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E vocês que em outro tempo, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, inimigos na mente pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou aonde? No corpo da sua carne. Aonde que esse corpo da carne estava cravado? Na cruz, o Cristo morto nos reconciliou no corpo da sua carne. Olha lá. Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então o que Paulo está dizendo? Que quando Cristo na cruz, ele derrama o sangue, a carne dele é cravada na cruz. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue estabelece a nova aliança e quita todos os nossos pecados. A parede da separação entre o homem e Deus é removida. E Deus agora, através da morte de Cristo na cruz, que quita a nossa dívida, ele vem e nos reconcilia com ele mesmo. Ele nos reconciliou. Não existe mais inimizade, culpa, condenação entre eu e Deus. A parede da separação foi removida. E agora agora Deus está em mim e eu estou em Deus. Eu não vou orar, Senhor, em nome de Jesus, entramos na tua presença. Eu não entro na presença de Deus. Deus vive em mim. O que Paulo diz? Agora não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então Deus vem viver em nós, através do que Cristo fez na cruz. Continua. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou aonde? No corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, aonde que houve a reconciliação? No corpo da carne. Então, quando aquele corpo de carne de Jesus é cravado na cruz, o pecado é condenado lá, na carne dele, no Cristo morto, eu consigo a reconciliação com Deus. Fui reconciliado, estou em paz com Deus. Deus não está me cobrando nada, me apertando em nada. Não. Não está. Essa não é a visão de Deus trazida pelo Evangelho. Não está. Será que você entende isso? Você visitante está achando estranha essa conversa? Nos reconciliou com Ele mesmo? Então quer dizer que eu ando colado em Deus e Deus colado em mim. Juntos, entende? Para sempre. Mesmo naquela hora que a tua cabeça
com a mente carnal quer falar um palavrão, Deus não foi embora. Não acabou a reconciliação porque a tua carne tomou a frente das coisas. Naquela hora que você ficou com raiva, você ficou com raiva. Ai, pastor, não fala isso, você ficou com raiva. Bateu o dedinho na cama. Ai! Falou palavrão? Foi para o inferno? Não, não acabou a reconciliação, não vai para o inferno não. Deus sabe que você está preso num corpo de carne, programado para fazer coisa errada, e não vai parar de fazer coisa errada. Por isso que ele fala assim: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, então você vai viver. Então pelo Espírito, pelo homem interior, eu tenho que ir crescendo, comendo a palavra, amadurecendo por dentro. Então lá por dentro, se eu conseguir mortificar os feitos do corpo, esses feitos que querem fazer coisa errada o tempo todo, então eu vou viver, não é vida eterna, eu vou viver melhor essa vida aqui. Eu vou ter paz com as pessoas, eu vou ser compreensivo, eu vou ter paciência, eu vou saber perdoar, eu não vou mentir para ninguém, não vou enganar, não vou trair, não vou adulterar. Mas se eu soltar essa carne, o que ela vai acontecer? Ela quer fazer tudo isso. Não quer? Quer fazer tudo isso. Não é porque eu dei uma mancada que tudo que Jesus fez na cruz acabou, riscou meu nome do livro da vida. Não, ele sabe que eu sou assim. Ele já pagou pelas minhas transgressões até o fim da minha vida. Pagou ou não pagou? Pagou. Olha como é grande a obra da cruz. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Vou ler. Versículo 28, né? Não falei o versículo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Agora presta atenção do que vem da cruz para nós. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Então quer dizer, pastor, que aquele Cristo crucificado derramou o sangue da nova aliança. Ele me comprou, me adquiriu para ele para sempre por esse sangue. Foi exatamente isso, aquele sangue que foi derramado na morte dele na cruz. Esse sangue me comprou a igreja para ele. Nós somos propriedade exclusiva dele, somos dele para sempre, comprados por preço de sangue. Se não houvesse a morte na cruz, não haveria sangue derramado. Vocês estão entendendo porque Paulo fala que isso é o poder de Deus? O Cristo crucificado é o poder de Deus. E tem muitas coisas mais, mas só isso já é suficiente. Então isso é o Evangelho, isso é o centro do Evangelho, meu irmão. Você precisa pegar esses versículos, anotá-los. Leia na sua casa, memorize, fale eles alto para você e diz assim: é isso que eu sou. Eu sou assim. Resgatado, liberto, redimido, é tudo isso, libertado do império das trevas. Isso é minha vida de fé. A igreja é esse povo liberto. Como é que eu tenho alegria de ser salvo se eu não entendo tudo isso? Por isso que você vê a maior parte dos crentes tudo triste, abatido, angustiado, triste, depressivo. Então igrejas que o ministério é ministério de depressão, que só põe peso e cobrança em cima das pessoas, não vem de Deus, é ministério de depressão. Os obreiros com depressão, as esposas dos obreiros, coitadas, estão amarguradas lá, oprimidas, é verdade, porque não entende o que aconteceu na cruz, não crê no Cristo crucificado. Vamos terminar onde começamos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler de novo bem devagar. Ler os versículos que Paulo escreveu. Capítulo 1, vamos ler, versículos 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aí ele fala o versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23,
Mas nós pregamos agora, presta atenção, isso é palavras de Paulo. Pregadores da graça, isso é palavras de Paulo. Eu não estou inventando, não estou passando por cima. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Então Paulo pregava o Cristo morto? Pregava. E como pregava, meus irmãos? Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo de número 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? A Jesus Cristo e este crucificado. Olha como Paulo falava. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse aonde? No poder de Deus. Então Paulo decidiu nada saber senão Jesus Cristo e este crucificado. O que é o Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Fala assim, amém.